Queridos e queridas, eu quero convidá-los, nós vamos fazer uma leitura do livro de Jó, capítulo 26, versículo do 1 ao 14. Rapidamente, quero ler o que está escrito assim. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende-se sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ordenou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amor, em que livro que está? Jó 26. Versículo. Os irmãos não acharam, estão perguntando. Jó 26, versículo do 1 ao 14. Querido Deus e Pai, no nome do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, aquele que é santo, aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que é bendito eternamente. Em tuas mãos está todo o poder, como nós acabamos de ler. Todo o poder está em ti, pertence a ti, e o Senhor é aquele que conserva todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem o Senhor, nada do que foi feito seria. Ó Deus querido, e esta noite nós queremos mais uma vez exaltar a tua grandiosidade, bendizer o teu nome, dizer que tu és Senhor e não há outro Deus além de ti. Só tu és Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre todo o universo. E diante de ti todo joelho se dobrará e testificará que só o Senhor é Deus. E que nesta noite nós entendamos um pouco mais, nós aprendamos um pouco mais e conheçamos sobre o nosso Deus, que é Senhor eternamente. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados, Jó, respondendo a Bildade, ele disse, esse capítulo aqui que nós lemos, e ele diz assim, no versículo 2, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. Para quem proferistes palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Então, todos esses questionamentos, todas essas interrogações, elas mostram, irmãos, o quanto nosso Deus é grande e o quanto nós estamos distante em conhecer Deus. A grandeza de Deus é tão imensa que, por mais que nós alcancemos sabedoria, por mais que nós alcancemos entendimento, por mais que a gente busque, quanto mais a gente vai conhecendo, ainda muito há de ser conhecido. Né? E o versículo 14, que é o que eu quero fazer dele aqui, o nosso ponto de estudo, diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, é
quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então, aqui no versículo 14, está escrito assim: isto são apenas partes dos seus caminhos. E notem bem, aqui, no versículo 5, ele diz assim: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Quer dizer, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Aí no versículo 7 está escrito assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Tem cabo de aço sustentando a terra? Tem alguma coisa sustentando a terra? Tem o poder de Deus, a palavra de Deus. Porque lá em Hebreus 1, 3 está escrito assim: todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Ele ordenou, e do jeito que ele ordenou, estas coisas estão em obediência. Então, a Terra, a Lua, os planetas, estão lá, todo ele girando constantemente, sem parar, porque Deus deu ordem. Pela ordem de Deus, elas estão sendo executadas e, sem que a gente consiga ver, o poder de Deus está sendo manifesto. A glória de Deus, ela está em tudo, ela está em todas as coisas. Por mais que nós não vejamos, por mais que nós não entendamos, ali está a glória de Deus, né? E o servo de Deus, Jó, ele diz que isso são apenas partes dos seus caminhos. Deus é tão grande, Deus é tão imenso, que tudo isso que a gente lê aqui, como ele diz aqui, o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. A gente ouve falar sobre cumulonimbus, que são nuvens gigantescas, nuvens com mais de 20 quilômetros de altura, né? Nuvens imensas. E os irmãos, imaginem a quantidade de água que tem ali naquelas nuvens, e elas não se rompem. Aqui ele diz, né? Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Há rios que eles são considerados o maior rio fluente do mundo, o rio Amazonas. Há nuvens que elas estão carregadas de água e que os cientistas dizem que são maiores do que os rios da Terra. E elas estão aqui na nossa cabeça e, no entanto, não despencam sem que haja a ordem de Deus, sem que a chuva venha, sem que a chuva caia, sem que a chuva regue a terra. E vou repetir versículo 14. Isto é apenas uma parte do seu poder, né? Então, eu queria que nesta noite nós entendêssemos que, por maior que seja a nossa luta, e a gente, quando lê tantos pedidos de orações, tantos irmãos, tantas irmãs, passando por lutas, por dificuldades, meu nome está ali também, pedindo a bênção de Deus. Há uma infinidade de irmãos, há mais de 30 irmãos, acredito que, de alguma maneira, pedindo uma bênção de Deus. E aí a gente, se não tiver fé, a gente pode dizer assim: mas como tudo isso aqui, como sendo nós servos de Deus, tanta gente precisando do poder de Deus. Não tenha dúvida de que Deus é muito maior do que isso. E que Deus é muito maior do que aquilo que a gente está buscando. E ele encobre a face do seu trono, né, sobre ela, sobre as nuvens, ele estende a sua nuvem. Quer dizer, o trono de Deus está no céu, mas ninguém tem acesso a ele. Ele cobre ele com as nuvens. E ninguém chega lá, ninguém acessa ele, a não ser pela oração. Quando nós clamamos a Deus, como daqui a pouco nós faremos, Deus vai se curvar para ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Marcou um limite, a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. O mar está ali limitado. Ele não sai daquele limite. De vez em quando, Deus permite e a gente vê o estrago que isso causa. Mas os irmãos percebam que, quanto tempo, né?
são catástrofes que não acontecem todos os dias, são catástrofes que acontecem de vez em quando. Então, eu queria que nós, nesta noite, glorificássemos a Deus, que nós exaltássemos o nosso Deus e nós fizéssemos uma pergunta a nós mesmos. O que poderia ser demasiado difícil para o nosso Deus? Alguma coisa que Deus não possa fazer? Alguma coisa que o poder de Deus não consiga realizar? Porque nós estamos falando uma parte do seu poder. E olha que grandiosidade. As colunas dos céus tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Ele dá ordem, o mar abriu, o povo passou em seco, né, mediante a ordem que ele ordenou que o servo dele desse, mas era o poder de Deus, não era o poder de Moisés, era o poder de Deus, né, em Moisés. E pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. E aí eu quero que a gente faça uma meditação em Salmo 62:11. Está escrito assim: o poder pertence a Deus. Deus é o detentor do poder. Deus é o que domina sobre tudo e sobre todos. Então, a gente tem a graça do Senhor para daqui a pouco nós orarmos e Deus vai ouvir a nossa oração. Mas que nós saibamos que a vontade do Senhor será feita e não a minha vontade. Porque Deus vai fazer tudo de acordo com a sua vontade. Não será a minha vontade, não será a sua vontade. Será a soberana vontade do Senhor. Porque, digamos que assim, eu tivesse um problema com algum dos irmãos que estão aqui, né? Nós estamos aqui com 23 irmãos participando da nossa live. Digamos que eu tivesse um problema com, vou pegar o Itamar aqui, com o Itamar, e eu daqui a pouco orasse e dissesse assim: Senhor, destrói a vida dele. Deus não vai destruir, porque o poder pertence a ele. Amém. Não pertence a mim. Deus não vai fazer isso. Qualquer um de nós que orássemos para que Deus fizesse mal a alguém, Deus não vai nos ouvir. Deus não vai nos atender. Né? E nós temos acesso ao poder dele segundo a sua vontade. Só acontecerá na nossa vida aquilo que for a vontade de Deus. Por isso, eu louvo a Deus, porque tem muitos testemunhos e outros que subirão dessa imensa lista de pessoas as quais estamos orando, mas todas as maravilhas, todas as bênçãos, todos os milagres, porque acontecerão porque é a vontade de Deus para nós, porque o poder pertence a Ele. Então, os irmãos, imaginem assim, a maioria de nós somos pais, e de vez em quando a gente corrige os nossos filhos. Claro que nossos filhos não entendem, e às vezes eles choram, reclamam, e até dizem que nós somos maus pais, porque a gente não os atendeu nos seus pedidos, porque são coisas que a gente vê que não será bom para eles. Ainda não é tempo deles terem aqui. E a gente diz não, e eles não entendem. E nenhum filho vai dizer: pai, obrigado, pai, porque o Senhor fez algo que eu sei que ainda não é a hora de eu receber. Nenhum filho vai dizer isso para o pai, assim como nós não dizemos isso para Deus. Senhor, obrigado por não me conceder a vitória, porque ainda não era o meu tempo de ser abençoado. Eu nunca ouvi essa oração, provavelmente eu nunca ouvirei, mas assim como um pai que se compadece do seu filho, e muitas vezes ele não atende o pedido do filho porque ele é pai, ele sabe que aquilo não será bom para o filho. Muitas vezes também Deus ainda não nos concedeu alguma coisa, porque não é o tempo, não é o momento de que nós recebamos, né? Então, nem sempre vemos o valor e a necessidade das coisas que Deus nos ensina ao longo dos nossos momentos de espera, né? Nem sempre a gente vê, nem sempre a gente compreende que aquilo que eu não recebi, de alguma maneira, vai ser benéfico.
que aquilo que Deus não fez, de alguma maneira, eu serei recompensado, porque Deus certamente disse, não é o tempo, não é a hora, e o que eu quero dar para ele é maior do que ele está pedindo, ele está pedindo. E esta é a parte mais difícil de crer em Deus. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente fica birrento, a gente fica manhoso, a gente fica cheio de coisinhas, e aí nós declaramos que eu não vou louvar, eu não vou servi-lo, eu não vou adorá-lo, porque eu pedi e ele não me atendeu. Porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. Nenhuma coisa ele fará para o nosso mal, né? Então, quando entendermos que Deus é o Todo-Poderoso e aprendemos que, ainda que não consigamos ver uma solução para o nosso problema, ele pode, ele tem poder, ele tem domínio, ele tem autoridade. Deus é poderoso para nos fazer vitoriosos, mesmo quando ele não atende aquilo que eu estou pedindo. Quando nós alcançarmos uma fé inabalável desta forma, então, certamente, nós estamos conhecendo Deus como Ele é. Amém. Certamente, o nosso entendimento de Deus subiu alguns degraus. O nosso conhecimento de Deus alargou-se, estendeu-se. Se o que desejamos não está de acordo com a vontade de Deus, à medida que o buscar nesse sentido, quer dizer, eu estou orando, Deus não me concedeu, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar cantando os meus louvores, eu vou continuar congregando, eu vou continuar lendo a sua palavra, eu vou continuar fazendo a sua vontade, porque ele não, mesmo que ele não tenha me atendido, eu sei que ele é Deus sobre a minha vida. Amém. E a gente canta aqui, eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Quando isso for uma verdade na nossa vida, verdadeiramente nós estamos entendendo Deus. Amém. Porque, como eu disse aqui no comecinho, né, aqui no último versículo, eis que isto é apenas as olas dos seus caminhos. E quão pouco é que temos ouvido dele. Porque a gente tem dificuldade em ir, dificuldade em buscar, dificuldade em alcançar comunhão, e a gente tem um conhecimento muito pequeno de Deus. E o salmista, perdão, Jó fala isso aqui. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Imagine um dia em que Deus trovejar um poder sobre a nossa vida. Isso está prestes a acontecer. Eu quero declarar em fé. Amém. O trovão de Deus vai trovejar sobre a sua vida. Glória a Deus. O trovão de Deus vai trovejar sobre a nossa Amém, causa. Jesus. O trovão de Deus vai trovejar sobre a igreja de Jesus. Amém. O trovão de Deus vai trovejar sobre a sua família. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Nós vamos dar glórias a Deus. Nós vamos dizer amém. Nós vamos dizer, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Nós vamos orar. Aqui já recebemos mais pedidos de oração. Acredito que nenhum dos irmãos